Olá, boa tarde. O programa A Questão de Ordem de hoje vai discutir a segurança bancária com o delegado da primeira seccional de Campinas, Dr. José Rolim Neto. Em 2013, uma subcomissão de segurança da Câmara reuniu as polícias civil e militar, a Guarda Municipal e as agências bancárias da cidade para somar forças contra os chamados crimes bancários, que são as explosões e arrombamentos dos caixas eletrônicos, os assaltos conhecidos como saidinha de banco e também o sequestro relâmpago, tanto de clientes como de funcionários. Os números diminuíram consideravelmente e para avaliar como foi esse trabalho desenvolvido por a então chamada de Central Única de Informações e como esse monitoramento permanece até hoje, eu recebo também o nosso líder de governo na Câmara, vereador André Von Zuben, do PPS, e o vereador Sidão Santos, do PROS, esclarecendo aí para você que está nos assistindo que o vereador André Von Zuben presidiu essa subcomissão de segurança que discutiu os assuntos bancários no ano de 2013. E o vereador Sidão Santos foi autor de uma das leis mais importantes para se mudar essa realidade, que foi a lei aí que colocou os tampões aí nos caixas eletrônicos, inibindo aí a visão de quem está sentado para quem está atendendo. Nós lembramos que estamos ao vivo pelo 61.3 em UHF Digital. Continuamos com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 4 da NET. Você que está em casa também nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Doutor Rolim, obrigado pela presença. Vereador André Von Zuben, vereador Sidão Santos. Obrigado. E eu começo com o senhor, doutor. A gente pode dizer que o ano de 2013 foi um dos anos marcados por assaltos aí considerados saidinhas de banco? Não tenha dúvida disso. Não só em relação à saidinha de banco, mas também como explosão à caixa eletrônica. Janeiro e fevereiro de 2013 foi um ano que nós tivemos mais de 30 ocorrências, né? Infelizmente, de lá para cá, com essa lei do vereador Sidão, que colocou esses biombos nos bancos, né? Praticamente as saidinhas de bancos roubos após a retirada de dinheiro nos bancos praticamente zeraram aqui em Campinas, né? E também as explosões de caixa eletrônica nós não tivemos mais. Algumas quadrilhas foram presas no ano passado, ainda em 2013 tivemos a mesma coisa, e principalmente no ano passado. Um excelente trabalho dos policiais da DIG de Campinas, e nós conseguimos praticamente zerar esse número aqui em Campinas. A gente também tem uma lei de autoria do vereador Luiz Yabico que proíbe o uso de aparelhos celulares dentro das agências bancárias. Esse era mais um instrumento aí para facilitar o assalto, a saidinha de banco, a comunicação? Eu acho que de início realmente ele ajudou bastante. Posteriormente, com o avanço da tecnologia, a pessoa não precisa estar falando no celular para passar informação, hoje ela usa o WhatsApp, ela usa a mensagem, quer dizer, mas eu acho que realmente um fator importante, além disso, o mais importante foi realmente essa não permissão da visualização, né, da pessoa no caixa retirando um valor alto às vezes, né, e que a pessoa via e passava essa informação para um outro criminoso que estava fora da agência. Quando o vereador André Von Zuben se decidiu que precisava tomar uma medida urgente, se montar uma central aí que unia forças policiais, agências bancárias, para pensar em soluções e para se efetivar a aplicação de legislações que estavam aí aprovadas, mas paradas na cidade? Como o Dr. Rolim falou, nós aqui no início de 2013, nessa nova legislatura, pudemos verificar esse aumento de casos de explosões e dos crimes saidinha, né? E sabendo, né, das leis que nós já dispomos, como a lei do vereador Sidão Santos, uma lei que proíbe ou que obriga os bancos a colocar os biombos, né? Então, você tinha alguns instrumentos que não estavam sendo aplicados pelos bancos, né? Pelo menos a grande maioria não estava. Então, nós organizamos, né, na Subcomissão de Segurança Bancária um trabalho para cobrar dos bancos isso, né? Que eles cumprissem as leis, né? E juntamente com o PROCON, que foi muito importante, porque o PROCON é o órgão encarregado na lei do que o vereador Sidão fez para fazer a fiscalização, né? O Sidão teve, inclusive, audiências aqui na Câmara, que o PROCON veio para que ele pudesse cobrar. Então, nós fizemos uma ação conjunta e na Subcomissão de Segurança Bancária, até pela experiência que tenho por ser bancário de profissão e representante também dos bancários através dos sindicatos bancários, a gente pôde fazer esse trabalho, né? Chamamos todos os bancos aqui e exigimos que eles cumprissem a lei do vereador Sidão e que tomasse outras medidas, né? Uma outra medida que foi discutida e vem sendo implementada são as câmeras dos bancos na área externa, porque antes os bancos só tinham câmeras internas, né? Que era para manter lá a segurança dentro da agência. E isso daí não dava, às vezes, as condições para essas quadrilhas que agiam fora. Tanto as que vinham para praticar explosões de caixas eletrônicos, quanto para o crime da saidinha. Porque a pessoa fora da agência bancária, às vezes, não dispunha de uma vigilância através do sistema de câmeras. E hoje, praticamente todas as agências têm as câmeras externas e muitas delas já estão
interligadas com o sistema da Sincamp. Então, isso nos ajuda a ter também no município uma capacidade de monitoramento, não só do interesse do banco, mas do interesse da cidade, e não só, obviamente, por o que está acontecendo em relação ao banco, mas tudo o que estiver sendo monitorado por essas câmeras. E é incrível você ter esse ganho de quantidade de instrumentos como com as câmeras, sem a prefeitura ter que investir, porque isso foi disponibilizada de graça para a prefeitura. Então, hoje nós aumentamos a capacidade da prefeitura fiscalizar as ruas, ajuda a evitar esses crimes. Então, é uma parceria muito interessante, porque ela vem a lei do vereador Sidão, que obriga os bancos a tomar medidas para coibir. E eu queria até dizer o seguinte, hoje eu fiz questão até de ir numa agência, sabendo hoje dessa entrevista, para conversar com o caixa, para conversar com o cliente sobre isso, como é que estava, o que eles tinham achado, porque é um assunto que a gente tem que estar sempre monitorando, né? E eles voltaram a reafirmar, tanto o caixa, né, que está ali trabalhando, né, por não ficar aquela vulnerabilidade sem nada como existia antes, e os próprios clientes, né, que se sentem mais seguros. Então, a gente percebe que é uma medida que agradou a todos, né? E aí, somado a essas outras ações externas, né, que foram desenvolvidas, como as câmeras, que estão, inclusive, num processo de todas migrando para a Sincamp, nós demos um salto de qualidade muito grande. Mas é importante destacar as ações das polícias, tanto a Polícia Civil e a Polícia Militar, que participaram de todo esse debate. Né, até que os bancos se adaptassem à implementação das câmeras na área externa e fizessem esse acordo, aí, essa transferência de informações para a Sincamp, houve até patrulhamento da PM na época, né? Sim, houve uma intensificação aí. Sim, a PM intensificou, principalmente nas operações de madrugada, né, com o BAEP para coibir, porque a maioria dessas ações nos caixas eletrônicos ocorriam na madrugada. Né? Então, isso também ajudou. Então, por isso que eu estou falando assim, é legal a gente ver assim, né, a Câmara Municipal fazendo leis, organizando os agentes, integração total, integração, né? E as polícias trabalhando para a civil na sua função, né, de desbaratar as quadrilhas, prender os meliantes, e a polícia militar na ação repressiva ali, né, de vigilância do patrimônio da nossa cidade, que eu acho que o maior patrimônio é a vida, né? Então, eu acho assim, isso que eu acho que é importante. Aliás, eu sempre defendo, vamos unir forças, porque o resultado é visível, né? Eu acho que esse exemplo que nós estamos discutindo hoje, ele é aquilo que deve servir para que outros setores também façam ações conjuntas, porque o resultado vai aparecer e agora nós temos que sempre aprimorar, né? Eu falo, que bom que a gente avançou, mas nós temos que aprimorar cada vez mais as medidas que vêm sendo adotadas. Acho que a Polícia Civil tem um papel fundamental de prender as quadrilhas para que a gente dê cada vez mais segurança para a população. Eu acho que isso que é importante. Vereador Sidão Santos, em que momento se pensou, a gente falou aí de uma subcomissão criada para analisar o problema numa situação grave que estava em 2013, mas a sua lei que coloca os biombos nas agências bancárias é de 2010. O que se passou na sua cabeça naquele momento em 2010 para já se pensar nisso, nessa circunstância? Olha, essa lei, primeiramente, boa tarde, né, aos seus telespectadores, né? Essa lei, ela nasceu de uma tragédia, né? Uma tragédia que aconteceu no centro da cidade, né, do senhor Jorge dos Santos, né, inclusive através de matéria jornalística, dos meios de comunicação, que ele foi sacar um numerário, acho que numa agência do Bradesco, ali na área central. E aí era R$1.800, né? Era 3 horas da tarde. Ele sacou R$1.800, véspera de Natal, sabe, na semana de Natal. E aí o assaltante seguiu ele, estava dentro da agência bancária, seguiu ele até no bar, ele foi tomar um refrigerante. E aí o ladrão chegou para roubar ele e ele, sei lá se reagiu, o que aconteceu. O ladrão acabou matando ele, né? Atirando nele, ele morreu no local. E aí, inclusive, saiu até no jornal e eu fiquei muito triste, porque de ver o filho, sabe? Ele estava com um filho de 17 anos e o filho chorando do lado do corpo do pai, né? Então, eu fiquei muito sentido. Eu falei, pô, peraí, nós como, né, legisladores, como vereadores da cidade de Campinas, o que nós poderíamos fazer para resolver esse problema? E aí, junto com a minha assessoria, a gente começou a fazer uma investigação, né? Olha, na questão legal, né? Na questão... conversando também com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os bancários, com os sindicatos bancários, com o pessoal da Caixa Econômica Federal que eu tinha conta, né? Falei, gente, o que vocês acham, né? E aí a gente fizemos um estudo da questão
constitucional, né, se nós poderíamos, no caso, legislar sobre essa matéria, né, tendo em vista que estamos no município, né, e aí não tinha nenhum problema na questão constitucional, né. Aí conversamos com os nossos pares, com os vereadores da casa, e aí apresentamos a lei, né, e a lei, fizemos aí vários debates, né, junto com o sindicato, fundamentado, né, inclusive com o relatório da própria polícia, né, orientando o que seria bom para melhorar a questão da segurança, né, e aí fomos felizes, né, os vereadores entenderam, aprovamos aqui no Legislativo Municipal, né, na época acho que o então prefeito, não sei se era o doutor Pedro Serafim ou o doutor Hélio, entendeu que seria importante, né, conversamos também na época com o prefeito entendeu que seria bom para a cidade de Campinas, né, que seria um instrumento a mais para coibir a questão da segurança, né? E um instrumento simples, né? Vocês veem que a divisória é simples, né? Numa altura, 1,80 m, e resolveu, porque é aquilo que o doutor Rolim falou. O cidadão está ali para sacar o dinheiro na fila do banco, ele pode sacar 10 mil reais, colocar no bolso, que ninguém vê. Vai ser uma relação íntima entre ele e o caixa do banco. Ele vai embora, coloca no bolso, ninguém vê. Agora, antigamente, não. O cidadão estava na fila, as pessoas, e ali tinha gente boa e tinha pessoas ali mais intencionadas que acabavam vendo o valor que a pessoa estava sacando, seguia, né? Em muitos casos aí era só o roubo mesmo, né? E nesse ano, inclusive, doutor, de 2011... nós tivemos, esse foi o 8º latrocínio que nós tivemos em Campinas, né? E sempre no caso de pessoas que saíam do banco, eram seguidos, né? Então, eu fico muito feliz, né? Até no dia que nós conversamos, o senhor até falou que tinha diminuído o índice, né? A gente sabia que tinha diminuído, mas não sabíamos que o índice tinha diminuído tanto, né? O senhor falou que perto aí de 100% ou 100%, né? Então, isso é um trabalho, parabéns aí para a Polícia Civil, né, que participou desse processo, a Polícia Militar, o Sindicato dos Bancários, o Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores que entenderam que a lei era importante, que votaram favorável, e o prefeito, que sancionou a lei, né? E também não quero esquecer também, viu, André, da ex-diretora do PROCON, a doutora Lúcia Helena, que não está mais em Campinas, que fez um embate com os bancos, né? Ela que cobrou dos bancos, né? Que multou a maioria dos bancos aí, e aí para que os bancos cumprissem a lei, né? E mais aquela comissão que foi presidida pelo André, né, André? Que fez um enfrentamento aí com os bancos, né? Então, acho que isso é importante, né? Eu acho que avançamos bem e temos que avançar mais. Naquele momento houve muita resistência, porque se a lei foi criada em 2010, em 2013 precisou se intensificar isso, por que os bancos, mesmo com esse caso difícil que aconteceu no centro de Campinas, ainda tiveram tanta resistência para se adequar? Os bancos, eles relutam em aumentar os seus custos, né? Porque eles teriam que operacionalizar isso dentro das agências, né? Mas eu acho que essa ação conjunta foi muito importante, né? Eu acho que o PROCON, né, como o vereador Sidão falou, fez o papel dele, né? A gente naquele ano foi um ano assim que nunca teve tanta multa nos bancos por conta dessa ação. E nós o PROCON esperou prazo também, né? Tem um prazo para eles adequarem, sem dúvida, né? E como eles não tomaram iniciativa, uma agência ou outra tinha, mas assim, de um modo geral, hoje todas as agências têm. E as ações aqui da Câmara, nós chamamos todos os bancos aqui, todos vieram aqui, inclusive nós chamamos as diretorias dos bancos, né, para não ficar restrito só aos gerentes aqui da região, da nossa cidade, para que eles viessem e a gente cobrando, né, esse era um ponto de todas as reuniões, cobrar a aplicação da lei do vereador Sidão, que é uma lei hoje que muitas cidades copiam, né, Sidão? Isso que é legal, quer dizer, virou um modelo. No estado de São Paulo, no Brasil, modelo Brasil. E eu queria só dar um testemunho aqui, que nessa época que ele estava discutindo a lei, eu estava lá no sindicato, então eu me lembro do vereador Sidão, né, eu nem imaginava ser vereador daquele momento, fazendo esse debate lá. Eu conversei com você, né? Lembra? Exatamente, sobre esse tema, né? É verdade. E agora... Doutor, o que a gente pode dizer que foi de mais importante das ações aí que coibiram? O papel principal da Polícia Civil naquele momento foi de investigar
os crimes e principalmente as explosões dos caixas eletrônicos, é isso? O que de mais importante foi de medida que a gente pode considerar que facilita hoje em dia o trabalho da polícia? Esse vínculo com a Sincamp de imagens? Olha, o vínculo com a Sincamp foi importantíssimo, porque essa obrigatoriedade também dos estabelecimentos terem um monitoramento externo nos ajudou bastante, né? O ano passado nós tivemos 8 casos de latrocínio aqui em Campinas, não especificamente nessa área, mas é um dado importante para ser citado, e 7 foram esclarecidos, e as pessoas foram presas, os autores, né? Mas nesse caso dos bancos especificamente, havia essa dificuldade muitas vezes de se obter imagens, né? Das pessoas que estavam no banco, das pessoas que estavam saindo, a qualidade das imagens eram péssimas, isso melhorou bastante, né? E então esse aparato de câmera, né, dos biombos dos bancos, né, do trabalho de investigação que foi feito com a prisão de pessoas que praticam esse tipo de crime, né? Nós tivemos aqui, há 12 anos atrás, nós tínhamos 27 latrocínios no ano em Campinas, né? Diminuiu muito, né? Esse ano nós estamos com 2, lamentavelmente nós estamos com 2, né? Mês de março não tivemos nenhum. Então, eu acho que todas essas medidas tomadas mostram a importância, como disse o vereador André, o vereador Sidão, dessa parceria, dessa integração, né? Do Poder Legislativo Municipal, das prefeituras, né? dos órgãos policiais do município, que atuam no município, que vivem o seu dia a dia aqui e sabem realmente quais são as maiores necessidades para uma ação mais efetiva na área da segurança pública. Esse é o programa A Questão de Ordem. Hoje nós estamos discutindo ao vivo segurança bancária na cidade de Campinas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem ao vivo, discutindo segurança bancária na cidade de Campinas. Você que começou a assistir o nosso programa agora, para entender do que se trata, no ano de 2013 a Câmara criou uma subcomissão de segurança, presidida até então pelo vereador André von Zuben, um dos nossos convidados de hoje. Comissão essa que reuniu forças policiais, discussões com as agências bancárias, investigou aí as legislações que não estavam sendo cumpridas na cidade de Campinas e exigiu que as agências fizessem o cumprimento dessas legislações. E todo esse trabalho, essa atuação acabou reduzindo aí e diminuindo e quase praticamente zerando aí os casos de roubos, de saidinhas de banco, de explosões de caixas eletrônicos na cidade de Campinas. E para discutir esse assunto, a gente recebe o Dr. José Rolim Neto, ele que é delegado da primeira seccional da cidade de Campinas, e também o vereador Sidão Santos, autor de uma das leis principais para resolver esse problema na cidade, que é o autor que permite aí a colocação dos biombos nas agências bancárias. A gente encerrou o primeiro bloco falando um pouco da atuação do Sincamp. A última reunião que essa subcomissão realizou foi dentro do próprio Sincamp, né, vereador? Qual que a gente pode dizer que essa atuação da Sincamp ajuda também num trabalho prévio da polícia, uma vez que está se monitorando ali? A gente percebe qualquer movimentação estranha no banco. É possível que a polícia se tome uma medida urgente? Existe essa atuação preventiva também do Sincamp? Sim, o Sincamp, através das câmeras que já existem e aquelas que ainda vão ser instaladas, elas ajudam muito, né? E a gente pôde verificar isso em alguns casos, né? Tem situações que estão gravadas lá na Sincamp de pessoas que estavam colocando dispositivo para poder pegar a senha nos caixas eletrônicos, e que a Sincamp que detectou, chamou a polícia, né, percebeu essa movimentação estranha através das câmeras que estavam na rua e chamou a polícia. Quando os assaltantes estavam saindo da agência, eles foram abordados. E um outro caso também que foi aqui na Avenida Norte e Sul, citando 2 que eu me lembro agora das imagens, que eles já tinham praticado o assalto ao banco. A Sincamp foi monitorando o trajeto deles, porque eles começaram a ir a pé, né, para poder despistar. E a polícia, com o monitoramento da Sincamp, a Sincamp dando a localização deles para os policiais que estavam indo para a abordagem, e eles pegaram o ladrão, que ele dobrou a esquina, eles já estavam lá, porque a Sincamp estava dizendo para eles quem seriam e aonde eles estavam localizados. Então, são coisas que a gente às vezes vê em filme, isso parece que mas aqui em Campinas acontece graças a esse trabalho conjunto, né, da tecnologia através da Sincamp, e através da ação da polícia de forma a combater o crime aqui na cidade. Então, eu acho que cada vez mais uma cidade como a nossa, ela tem que se valer desses instrumentos para poder ajudar. Mas isso a gente fala, por exemplo, quando você está coibindo. Mas mesmo depois, um assalto já ocorrido, é fundamental as imagens para identificar o autor.
né? Você tendo imagem, você pode, inclusive, processá-lo com base nas informações, porque às vezes é difícil você dar autoria, né, delegado? A gente precisa ter elementos. Quando você tem uma boa imagem, né, porque não é só ter a câmera, ela tem que ter uma boa qualidade de definição. E você depois, mesmo que não conseguiu impedir aquele assalto, você pode agir depois para poder confirmar a autoria de crime. Então ela ajuda de qualquer forma, né? É claro que a gente sempre gosta mais de trabalhar na prevenção. Então ela ajuda também, né? Ela inibe. Só o fato delas existirem já faz com que os ladrões tenham um pouco mais de receio de agirem. Mas quando eles agem, a partir delas você pode depois definir a autoria. Então acho que nós temos que trabalhar cada vez mais nesse sentido. A gente pode dizer, doutor, que essa série de medidas acabou coibindo aí a redução. Hoje, quem se pensava em explodir um caixa eletrônico já se pensa duas vezes, sabendo que pode estar sendo filmado, que pode existir um registro disso, que essas imagens podem estar arquivadas. Esse processo todo de investigação, essa união de poderes aí para tentar decidir, chegar num acordo do problema e diminuir os casos, acabou coibindo a quantidade de casos de assalto? Eu acho que, como eu disse, são coisas que se complementam, né? Então, as ações de investigação, as prisões que foram feitas, esse trabalho de prevenção, realmente, que essas câmeras, às vezes, nos ajudam muito, porque detectando, às vezes, uma pessoa de um determinado local por algum tempo, aí, suspeito. Exatamente, como diz a atividade do suspeito, que eu diria é uma movimentação estranha no local, permanente no local, que se percebe que a pessoa está observando o local, claro que gera uma preocupação. Então, essa informação passada, quer seja para a Guarda Municipal, quer seja para a Polícia Militar ou para uma unidade nossa, imediatamente ela será verificada. E muitas vezes você acaba conseguindo abortar uma ação criminosa de uma quadrilha ou mesmo de uma pessoa só, né? Então, tudo isso é importante. E a Prefeitura realmente tem investido bastante nisso e tem que investir mesmo. Acho que isso é fundamental. Nós temos outros tantos municípios aqui na região que adotaram essas medidas. A Prefeitura tem um projeto grande aí agora também de complementação dessas câmeras com câmeras inteligentes, né, que chamam as OCR, que nós falamos, para fazer o reconhecimento de caracteres, né, inclusive de placa de veículo. Isso tenho absoluta convicção que vai também muito útil também, principalmente para nos ajudar na localização de veículos furtados ou veículos roubados. Embora a diminuição desses crimes em Campinas tenha sido assim muito drástica nos últimos 10 anos. Podemos dizer o seguinte, que enquanto a frota dobrou em Campinas, o número de furtos e roubos de veículos praticamente caiu pela metade. Então, tudo isso aí ajuda muito, né? A gente tem integrada. Um levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública que foi trazida aí na quarta-feira passada, dia 25 de março, pelo governador Geraldo Alckmin, que afirma que no mês de fevereiro foram 329 furtos de veículos comparados a 351 no mês de janeiro. Ele até cogitou a possibilidade de fazer um levantamento mais aprofundado disso para pedir que as seguradoras reduzam aí o valor do seguro dos veículos, uma vez que esses números têm diminuído. É um número pequeno a gente dizer 329 furtos de veículos num mês? É um número pequeno, porque olha, em 2013 nós tivemos 508 furtos de veículo e tivemos 508 roubos de veículo em janeiro e fevereiro de 2013, há 2 anos atrás. Então, nós estamos falando de quase 200 metade. casos a menos. Mais até que isso, né? Nós estamos falando em 1016, né, para agora 660 casos, quer dizer, é uma redução drástica em 2 anos, né? Então, tudo isso é fruto desse trabalho, realmente, de prisão de quadrilha, desse trabalho de monitoramento que é feito para esse campo, que nos ajuda bastante, né? E essas ações têm sido realmente muito assim, positivas. A gente pode dizer o mesmo do roubo de cargas? Também houve uma diminuição grande. O número realmente é 35% menor, fruto do que também um trabalho de integração aí com a Polícia Rodoviária, com a própria Polícia Militar aqui, e mais do que nunca, é um trabalho que vem sendo feito fortemente há mais de 2 anos, né, por uma equipe da DIG aqui de Campinas. Aqui, eu, mais uma vez, quero agradecer o trabalho dos nossos policiais da DIG e de outras unidades que têm trabalhado muito aqui em Campinas, embora eu falo que às vezes isso não aparece para a comunidade, né, mas realmente o trabalho é muito grande. Então, prisões foram feitas, na última prisão feita da quadrilha que praticou roubo na Samsung, né, praticamente nós esclarecemos mais 12 casos de repercussão grandes, inclusive. Motorola, caso de uma empresa lá de Paulínia que transportava fertilizantes, caso de Jundiaí, da empresa da Foxconn. Viracopos teve também, né? Viracopos também. Então era a mesma quadrilha. De 11 elementos que foram identificados, 6 nós prendemos. 5 ainda não, mas tenho absoluta convicção que em breve eles também serão presos. Só isso já ajudou muito na diminuição dos roubos de carga aqui na região.
Vereador Sidão, o senhor foi presidente nesse ano em que criou a lei do biombo, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor. Isso também foi uma motivação aí para se pensar na população de Campinas, não só no quesito de segurança, mas também no seu direito do consumidor? Porque mesmo que frequente um banco, seja cliente do banco, ele não deixa de ser consumidor ali, né? De adquirir produtos e de haver troca entre esse cliente e o banco. Também isso foi uma motivação? Não, perfeitamente, né? Eu acho que dentro da ótica da defesa dos direitos do consumidor, o consumidor, ele utiliza o banco, ele paga por esse serviço, né? Então, a partir do momento que você vai fazer um saque no banco, toda operação hoje você paga uma taxa, né? Tem um valor e em muitos casos você tem um valor que você paga por uma... como é que se fala, André, você que é bancário? Aquela taxa mensal para você manter a conta, né? É tarifa de serviço, né? Tarifa de serviços, normalmente né? É um pacote hoje em dia, É um pacote, né? perfeitamente, para você ter um pacote, né? Então, a questão da defesa dos direitos do consumidor, isso é muito preocupante, né? Porque o banco, ele cobra tudo, né? Agora, ele precisa também estar dando segurança para o seu cliente, né? E na época, inclusive, um dos debates que nós tivemos, no caso, com os bancos, foi nessa questão, porque o banco ele se preocupava em colocar as divisórias no banco e ele ter que aumentar o número de seguranças armados dentro do banco, né? Então, geralmente, ali é 2, é 3, e eles o questionamento, no caso de um diretor, falou assim, mas peraí, aí nós vamos ter que aumentar para 5, colocar 5, 6 seguranças armadas dentro do banco, porque eles não teriam a visão, né, da agência toda. Aí eu falei para eles, peraí, então quer dizer que vocês estão preocupados então só com a segurança dentro do banco? E quando o cliente faz um saque aqui e vai para a rua, né, lá então vocês não estão preocupados, né? E nós estamos tendo casos na cidade de roubos, de latrocínio, né? Então lá vocês não estão preocupados. Foi aí que, com o embate, né, com o trabalho que foi feito, né, com todos, né, sindicato, a Polícia Civil, a Polícia Militar, com a diretora do PROCON, né, com os vereadores, que nós conseguimos ganhar essa guerra, essa luta contra a FEBRABAN, né, que é muito forte, né? Eles são muito fortes. A gente tem alguns outros números aqui que foram lançados aí pela Secretaria de Segurança Pública, que no mês de fevereiro aconteceram 10 roubos a menos, foram total de 683 na cidade de Campinas, roubo de veículos 7 a menos que em janeiro, 260 e roubo de carga que a gente já discutiu foram 12. Esses números têm reduzido mesmo, doutor? Olha, você tem aí mais comparativos? Eu tenho um comparativo aqui de roubo de carga que é interessante. 2015, como você disse, foram 12 em fevereiro e 15 em janeiro. Nós estamos falando de 27 casos, né? Isso em 2013. 2014, nós tivemos aqui 54 casos. E 2013, foram 70 casos. Quer dizer, então, há uma diminuição significativa nisso aí. Por conta, como eu disse anteriormente, dessa prisão, desse trabalho de investigação, como disse o vereador Gonzalo, do trabalho de inteligência, que hoje é muito utilizado pela polícia, né? E isso mostra resultado, né? E nas outras áreas também, né? É o que eu falo sempre, que, infelizmente, às vezes nós não conseguimos passar para a população essa sensação de que a segurança melhorou, porque, lamentavelmente, muitos órgãos de imprensa, com algum tipo de programação jornalística que usa do crime para manter as suas audiências, né, acabam colocando isso de uma maneira muito forte. As pessoas pensam que isso está acontecendo a todo instante na cidade, e não é verdade. Não é verdade. Quem está em Campinas, eu estou em Campinas há 10 anos, quem está aqui há mais tempo e mora aqui em Campinas sabe do que eu estou falando. Em 2001, 2002, a criminalidade era muito maior, a violência era muito maior, a população era menor, a quantidade de veículos era menor. E hoje nós temos um panorama totalmente diferente, né? Mas, infelizmente, essa sensação de que a segurança melhorou, é difícil a gente passar isso para a população. Mas a população pode ter certeza que, mais do que nunca, a Polícia Civil de Campinas tem feito o seu trabalho, embora com dificuldade, às vezes, por falta de pessoal que está sendo reposto de uma maneira gradativa, mas está sendo feito, né? Mas se dedica intensivamente para esclarecer esses crimes, principalmente esses casos de maior gravidade que eu estou falando, latrocínio, homicídio, roubo de carga, roubo do veículo, roubo de residência, roubo de estabelecimento comercial. É óbvio que nós não conseguimos fazer a investigação de todos os casos que acontecem na cidade, mas os crimes de maior gravidade e os crimes que nós sabemos que, havendo um enfrentamento muito forte, fatalmente nós vamos ter uma redução com prisões. Isso está sendo feito. Agora a gente está falando de enfrentamento, mas no último programa Questão de Ordem que a gente gravou com o secretário municipal de segurança,
a gente discutiu a questão dos casos de homicídios. A imprensa de Campinas abriu a notícia da quinta-feira, 26 de março, dizendo que os números de homicídio cresceram 44% em Campinas. E a gente desmistificou isso aqui com o secretário, dizendo é difícil a gente falar que existe um crescimento de 44%, porque a gente tem casos em que a polícia tem ação preventiva ou não, e tem casos em que não se tem ação, como é o caso da morte daquela aeromoça, em que se não se tem previsão, o marido chegou em casa, decidiu matar e você não tem controle. O índice sobe e você não tem como dizer, a polícia não está fazendo o seu papel, a segurança não está cumprindo o que tem que fazer e a gente está com sensação de insegurança. Não é bem por aí. Não, não é. Até porque, olha, a maior parte dos casos de homicídios, infelizmente, hoje, eles acontecem dentro das residências, né? Infelizmente. Né? Mas o número diminuiu. E importante também, eu acho que até um fator aí que com certeza foi importante nessa diminuição, foi realmente a preocupação que se deu junto ao setor do homicídio aqui de Campinas. Né? Quando eu cheguei na seccional em 2010, o setor do homicídio reduzia-se a um delegado, 3 investigadores e um escrivão dentro da DIG. Né? Hoje, é até importante que se saiba, o setor do homicídio está localizado numa casa só para eles, alugada para esse fim, totalmente estruturado, com 2 delegados, com 3 escrivães de polícia, 2 ad-hocs, lamentavelmente ainda não temos em caráter efetivo, mas estamos aguardando para designar para lá. Nós temos 4 equipes de investigadores, né? Com viaturas novas, com meios de comunicação. Hoje as equipes nossas trabalham com notebook e câmeras e mais impressoras no sistema de Wi-Fi ou até mesmo de Bluetooth. Então, os locais de homicídio hoje são atendidos por essa equipe, os relatórios são muito bem feitos. Isso fez com que nós saíssemos de 2010 um patamar de esclarecimento de 22% dos homicídios de Campinas, para o ano passado fecharmos com 65% de esclarecimento. Eu tenho absoluta convicção que isso também é um fator de segurança pública, porque a partir do momento em que você esclarece, você chega lá numa região mais inóspita da cidade, na região oeste principalmente, onde acontece a maior parte dos homicídios, e no dia seguinte a equipe está lá, está investigando e rapidamente chega ao esclarecimento do homicídio, isso inibe, com certeza, a prática de outros, porque sabe que vai haver essa persecução e sabe que vai haver a prisão e a punição é certa. Então isso eu acho que é muito importante e isso nós estamos fazendo bastante forte aqui com essa equipe que foi montada com uma unidade muito bem estruturada, inclusive, né, para que possa dar um tratamento adequado à vida humana, que para mim é uma coisa mais importante que nós temos. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo a segurança na cidade de Campinas, especificamente o que diz respeito à segurança bancária. Vamos a um breve intervalo, estamos ao vivo, voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem. Estamos ao vivo pelo 61.3 em UHF Digital. Continuamos com a nossa transmissão ao vivo também pelo canal 4 da NET. Lembrando que você nos assiste ainda pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Hoje a gente está discutindo aqui no Questão de Ordem a segurança bancária na cidade de Campinas, o quanto as ações em parceria com polícias, as agências bancárias e também as legislações criadas aqui pela Câmara Municipal incentivaram aí a diminuição de casos na cidade. Para isso, eu recebo aqui o vereador André von Zuben, ele que presidiu no ano de 2013 essa subcomissão de segurança que gerou essa diminuição de casos aí aqui na cidade. Eu recebo o doutor José Rolim Neto, que é delegado da primeira seccional aqui de Campinas, e também o vereador Sidão Santos, que foi autor de uma das leis mais importantes no que diz respeito à segurança bancária, que foi a colocação de biombos nas agências de Campinas. Doutor, hoje a atuação da primeira seccional, a gente pode dizer que muito se fala da região do Campo Grande e do Ouro Verde. Recentemente a gente teve a votação aí no dia 5 de outubro do ano passado para se eleger essas 2 regiões como distritos, né? A gente recebeu aí o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, foi notificado aí pelo TRE de que já se pode fazer um projeto de lei, já se pode melhorar e começar a se pensar na estrutura desses 2 distritos. O senhor acredita que virando distritos a região do Campo Grande e do Ouro Verde existe alguma influência para se diminuir os casos, que hoje se concentra a maior parte de casos nessas regiões? Olha, o que eu observo nesse período que eu estou aí à frente da seccional é que à medida em que o poder público faz ações, quer seja na área da educação, na área da saúde, na área do lazer, da cultura, em regiões degradadas, à medida que ele foi aumentando essas ações, né, na estrutura urbana dessas regiões, inclusive,
houve uma diminuição da criminalidade. Então, esse papel é fundamental. Eu acredito que esses distritos também tenham um pouco mais de autonomia no âmbito do município de Campinas e futuramente, com a efetiva instalação da segunda delegacia seccional, com toda a estrutura prevista quando ela foi criada, em 2011, ou seja, com um contingente de cerca de 250 policiais, eu tenho absoluta certeza que isso também vai ser muito importante, porque nós teremos condições de rapidamente fazer um trabalho muito mais eficiente do que é hoje, né, por conta dessa necessidade que é real naquela região, de uma presença mais efetiva, como eu disse, dos órgãos municipais e nesse aspecto do órgão de segurança pública do Estado, para que realmente as pessoas tenham mais rapidamente atendidas as suas necessidades e, mais que isso, mais rapidamente esclarecidos os casos que porventura possam ocorrer nessa região. Talvez, até aproveitando a oportunidade, não sei se é o caso, mas lançar aqui uma proposta, talvez para os vereadores, o André que está aqui, o Sidão, parceiros nossos aqui da Polícia Civil de Campinas, se pensar alguma coisa com relação à legislação de bares, à abertura de bares. Isso é uma coisa importante. Em muitas cidades houve redução de homicídio com fechamento de bares em determinados horários. Uma coisa talvez para se pensar e que eu tenho absoluta certeza que também dará resultado aqui como houve em outras cidades. A abertura de bares até um horário excessivo, o que o fato do bar estar aberto e acontecer o assalto? É o fato de quem está no bar beber muito, começar a briga e da briga surgir o homicídio? Não tenha que dúvida, incentiva? não tenha dúvida. Eu falo que até numa uma brincadeira, assim, de uma forma caipira, como eu sou lá do interior de Itapetininga, dizendo que bar aberto além de um horário, né, que eu acho que depois das 11 horas, dependendo do local, até depois das 22 horas, é como curva de rio, né? Só dá enrosco e tranqueira, né? Então não tem jeito. É pessoas que se excedem na bebida, realmente, como você disse, acabam eventualmente praticando homicídio. Até a prática de roubo na região aumenta, porque há uma possibilidade do local que a pessoa possa ficar até aguardando um determinado horário, algum morador chegar para algum roubo à residência, enfim, comércio, seja como for. Então, acho que tem um limite. Tem um limite, eu acho que ajuda muito na questão da segurança pública. Rafa, eu queria dar um testemunho. Eu fui muito tempo do tribunal de júri, durante uns 15 anos, né? Então, obviamente, participei de muitos julgamentos, né, de tribunal com relação aos crimes contra a vida, né? E é engraçado, eu estou tentando agora lembrar se algum caso não tinha alguma relação com o bar. Eu posso te dizer que a gente falava assim, ou aconteceu dentro do bar ou aconteceu nas imediações do bar. E normalmente foi um motivo torpe, que é o termo que se usa para dizer motivo fútil, né? Que, ou seja, sem nenhuma... Você fala assim, era uma rixa? Não, às vezes bebeu demais, olhou torto para a mulher de um, não sei o quê, e acabava indo para a fatalidade. E às vezes até tinha menores envolvidos, né? Então, eu estou falando isso porque assim, eu julguei muito desses casos, né? Eu não consigo lembrar alguma coisa que não tinha a ver com bebida, com bar. E às vezes não foi no interior do bar, mas ele frequentou o bar, saiu de lá e foi cometer o crime na casa de alguém, alguma coisa, alguma desavença, que às vezes teve origem dentro do bar, né? De um desentendimento. Então, eu queria falar para você que eu vivi muito isso por estar no tribunal e essa questão do bar é fundamental. Até na questão de violência contra a mulher, né? Que isso eu ia falar, violência doméstica. O homem bebe no bar e a violência doméstica. Eu ia falar exatamente isso, com certeza. Inclusive, eu não vou dizer que 100%, mas é claro, a pessoa pode beber em casa, mas acaba tendo um controle maior das pessoas, da família, enfim, do que num bar. Eu tenho absoluta certeza também que essa limitação, às vezes, de horário de funcionamento de bares, aí, principalmente na região mais carente da cidade, fatalmente vai diminuir a violência doméstica também. Quando a gente fala de violência doméstica, alguns dados dizem para a gente que 70% das ocorrências de violência contra a mulher são investigadas pela primeira seccional. Como que está hoje essa questão da violência contra a mulher, doutor? Olha, diminuiu os casos também? Eu não vou dizer que ela diminuiu, ela mantém-se estável. Agora, como eu disse, a violência doméstica, ela acontece realmente dentro do seio da família. É difícil alguma coisa fora, né? Mesma coisa com os casos de estupro, também que acontece a maior parte hoje, envolvendo até crianças, né? Acontece sempre no seio doméstico, né? Ora, os casos mais graves realmente, também nós demos essa prioridade, ele está sendo investigado pela DDM, é uma unidade também que ainda hoje se ressente numa estrutura melhor, né? Nós tivemos muita perda de funcionários aí nesse período, né? É uma constatação. No ano passado nós tivemos uma mudança de legislação que alterou a aposentadoria da mulher de 30 para 25 anos, né? Então isso já fez com que nós perdêssemos alguns policiais. Também diminuiu a aposentadoria compulsória de 70 para 65 anos.
nós tivemos perda de algumas escrivãs, inclusive mulheres, né? Isso dificulta bastante. Mas os casos realmente acontecem. E como eu disse, isso realmente vai ter um apoio, uma força de trabalho bem grande nessa área, quando realmente nós instalarmos efetivamente uma segunda seccional, onde vai ter uma segunda DDM. Porque hoje, seguramente, 60% dos casos de violência doméstica que são atendidos aqui na primeira seccional, ali na Governador, são fatos acontecidos na área da segunda seccional. Ampliar o horário de atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher faz parte de uma ideia quando se pensa numa segunda seccional? Não seria o caso. Eu acho que nós temos uma estrutura descentralizada de 2 delegacias atendendo, como já houve no passado. Campinas já teve 2 delegacias da mulher, né? Mas por questões técnicas à época acabou sendo extinta uma e permaneceu somente uma. Mas eu acho que com o advento da Lei Maria da Penha, infelizmente, esse número começou a aumentar muito, né? Então o número de inquéritos hoje é muito grande, né? Talvez até mais à frente o próprio Poder Judiciário vai ter que pensar, talvez, uma vara especializada, né? Até para cuidar desses assuntos, porque realmente é muito grande o número, né? Mas eu acho que não é o caso de aumentar o horário. Eu acho que nós fizermos essa divisão equânime das forças de atuação na área oeste da cidade e aqui na área da primeira seccional, com um número suficiente de policiais, nós vamos conseguir, com certeza, dar vazão a essas demandas todas. Vereador Sidão Santos, essa possibilidade que o Dr. Rolim sugeriu de se pensar numa legislação que controle um pouco mais o horário dos bares, é possível se pensar nessa possibilidade? Claro, né? Se nós formos analisar, né, que nem essa lei que é da minha autoria, né, que é a lei dos biomas, das divisórias nos bancos, né, resolveu, né, aí melhorar aí o índice, né, no caso de roubos, né, no pessoal que sacava um numerário e saía, no caso da agência com esse numerário, né, o índice de roubo, de latrocínio, a questão do horário do funcionamento dos bares também, né, eu acho que o que o Dr. Rolim disse, né, o pessoal que fica aí a 1h da manhã, 2h da manhã num bar, né, tá procurando o quê? Fala pra mim, né, se não está procurando encrenca, né? E por outro lado também, né, doutor, também medidas também, né, que o Poder Executivo, né, de tá melhor na questão do esporte, né, na questão da educação, né, que nem agora está se discutindo muito lá no Congresso Nacional a diminuição da maioridade penal, né? Eu, ao meu ver, né, levando aqui, levar a discussão para o outro lado, né, mas eu sou de uma época que o garoto, eu trabalhei em padaria, trabalhei em mercado, meio período, estudava à tarde, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito bom, acho que, né, fez 20 e poucos anos, excelente, é modelo, mas eu acho que nós temos também que fazer uma revisão, né? Se o jovem menor, ele pode votar e está se discutindo a reduzir a maioridade penal, eu acho que ele pode trabalhar, né? Eu acho que o grande problema hoje, o que está acontecendo? O jovem está ocioso nas praças, porque a lei não permite ele trabalhar, sendo que ele pode trabalhar meio período no mercadinho, no açougue, numa oficina mecânica, como o meio aprendiz para aprender o jovem aprendiz. O jovem aprendiz, né? E hoje, a questão do jovem aprendiz hoje, nas grandes empresas, é muito complexo para você. É difícil. Né? É difícil, né? E antigamente, o jovem, ele não ficava ocioso, ele ia trabalhar, né? Principalmente o jovem carente, né? No caso, né? Na periferia, que mora no núcleo, mora numa favela, né? E hoje a legislação não permite, né? Então, acho que tem que se rever isso aí também. O que muda na... Eu, com 15 anos, já trabalhava com carteira assinada. Eu também. Eu estudava e trabalhava. A minha primeiro registro em carteira foi aos 14 anos de idade. Nós conhecemos, com certeza, nós temos muitos amigos e conhecidos que se aposentam cedo porque começaram a trabalhar muito cedo. O que muda essa questão da maioridade penal, doutor? Olha, essa é uma questão bastante complexa, né? Eu acho que eu li alguma coisa a respeito, eu penso que acho que para crimes hediondos, né? Eu tenho absoluta convicção que o adolescente de 16 anos sabe o que está fazendo, né? Para matar alguém no latrocínio, para praticar um homicídio, né? Eu acho que ele tem que ser criminalizado de uma maneira mais forte, sim. Eu não generalizaria aí a diminuição da maioridade penal para todos os casos, mas eu acho que para casos mais graves, realmente nós temos que ter uma coisa mais forte. Por outro lado, surge o problema prisional, né? Porque nós já temos hoje uma estrutura prisional muito comprometida, né? Com a capacidade de vagas muito aquém do número real de presidiários hoje, né?
talvez esse sistema tivesse que ser repensado de alguma forma, né? Porque se prende muito, né? O número só aumenta, né? E não sei se nós teríamos condições de abrigar esse contingente a mais aí de pessoas que teriam que, de alguma forma, cumprir essa medida em algum estabelecimento, quer seja ainda numa fundação, caso num outro modelo, ou quer seja mesmo numa unidade diferenciada do próprio sistema prisional, né? O que o senhor pensa a respeito do assunto, vereador André? Olha, essa questão assim, é polêmica porque ela envolve vários aspectos, né? Eu acho que o que não pode hoje é a gente não dar a devida importância para isso. Ou seja, não dá para tratar assim, não, do jeito que está, tá bom. Do jeito que está, não está bom. Porque nós estamos vendo isso cada vez mais assim, sendo disseminado, né? Inclusive do ponto de vista até da marginalidade, que sabendo disso acaba atribuindo autoria para o menor para justamente não ser imputado. Então, você percebe que nós não podemos achar que isso está certo, né? Agora, a forma de se resolver isso aí depende de você ter um equilíbrio, onde principalmente a responsabilidade, né, desses crimes hediondos, eles sejam feitos de uma forma que a sociedade entenda que aquilo não vai passar em branco. Porque a pior coisa que pode existir numa sociedade é a impunidade. Isso é a mãe de todos os crimes. Porque se existe a sensação de impunidade, você está franqueando que aquelas pessoas de má índole, de fato, pratiquem determinados crimes. Isso também acontece com os jovens, né? Não dá para imaginar que eles são diferentes disso, né? E cada vez mais, eu acho que tem que se repensar mesmo, porque a juventude ela vem amadurecendo com bastante precocidade, né? A gente vê, e a própria legislação, quando a legislação brasileira passou a permitir o voto aos 16 anos, foi justamente em função disso, de achar que o jovem de 16 anos já tinha condições de decidir o destino do país, né? Antigamente era aos 18 anos, né? Agora, de fato, é difícil a gente ter uma opinião formada a respeito disso por causa desses vários aspectos. Mas que alguma coisa tem que ser feita para garantir, né, se não a redução da maioridade penal, mas pelo menos uma responsabilização maior, inclusive dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, para esses crimes hediondos, eu acho que seria pelo menos uma resposta contra a impunidade. E aí sim a gente estaria dizendo que o crime, seja ele em qual faixa etária, ou pelo menos uma determinada faixa etária, não seria aceito pela sociedade de nenhuma maneira e teria uma consequência de acordo com o que preconiza aí os direitos das crianças. Eu acho que isso que é importante. A gente já caminha para o final do programa, então a gente volta ao assunto da segurança bancária. Vereador Sidão Santos, o que a gente precisa fazer daqui para frente para continuar evitando que crimes relacionados à saidinha de banco, explosão de caixas eletrônicos, continuem com índice baixo aí, continuem não acontecendo? Continuar a fiscalização, pensar em novas legislações, como que vai ser a movimentação daqui para frente para permanecer do jeito que a gente está, com zerado de casos? Olha, eu acho que o mais importante, né, Campinas tem um conjunto de leis aí importante, né, que as leis sejam cumpridas, né, que sejam fiscalizadas, né, principalmente na questão dos bancos, né, que as polícias, né, que estão fazendo sua parte, né, que continuem fazendo a sua parte, né, que o Poder Executivo também, né, que possa também estar fazendo a sua parte, né, e o Legislativo Municipal também, né, a gente aqui de estar discutindo novas legislações, né, novos projetos que venham aí de encontro com essa necessidade aí de mais segurança. Vereador André Afonso Bem, é preciso que a gente faça revisões das leis e faça um levantamento de vez em quando do que tem, o que não tem, o que está sendo... Porque foi mais ou menos isso que a Central de Informações fez em 2003. Levantou legislações no que diz respeito ao banco e se verificou se isso estava sendo cumprido ou não. É preciso acontecer esse levantamento de tempos em tempos para evitar situações como essa? Eu acho que o Poder Legislativo ele não só tem que estar fazendo leis boas que possam ajudar, mas cobrando a sua efetiva aplicação, né? Aliás, eu acho que, de um modo geral, o Brasil dispõe de boas leis, né? O que às vezes carece é da sua aplicabilidade. Quer dizer, eu acho que se elas forem aplicadas, se elas surtirem efeito, até para a gente ver se a ideia que foi pensada quando da elaboração da lei, ela está válida, porque às vezes as condições mudam. Eu acho que é justamente esse um pouco esse papel. Às vezes tem leis que precisam ser mudadas, têm que ser aprimoradas, ou novas leis têm que ser feitas. E aí, quando o Poder Legislativo faz essa análise, faz esse debate,
através das audiências públicas, como fez o vereador Sidão, ou através de comissões ou subcomissões que debatem determinado tema, eles ajudam a gente ter mais clareza do que de fato está acontecendo. Tanto se precisa mudar ou se aquilo não está sendo bem aplicado, porque muitas vezes a gente elabora as leis aqui e não tem a dimensão exata se a aplicação dela está acontecendo. Algumas são fáceis de você perceber, outras não, porque nós não somos do Poder Executivo que tem que fiscalizar, que tem que acompanhar. Então esse papel fiscalizador da Câmara Municipal é fundamental, e esses instrumentos e esse exemplo que nós demos aqui desses crimes aí, dessa saidinha de banco, eles dão mais força para que a gente continue agindo para fiscalizar e cobrar que as leis sejam cumpridas. A gente pode dizer que 100% das agências bancárias hoje estão adaptadas a essa lei do biombo? Olha, a informação que eu tenho é que estão todas adaptadas já, né, graças a esse trabalho aí que o vereador Sidão, essa lei importante dele. Doutor Rolim, daqui para frente, qual que é a postura da polícia? Olha, eu acho que para garantir essa... A postura da polícia é realmente essa, de um trabalho de investigação constante, né? Eu digo com muita satisfação, e falo isso em outros locais onde eu estou, e quando saio daqui de Campinas, é que aqui em Campinas realmente existe um trabalho integrado muito forte, né? Entre o Legislativo e o Executivo Municipal com os órgãos de segurança pública. Isso é fundamental em qualquer cidade. E numa cidade como o Porto de Campinas, mais ainda, né? E aproveitando o gancho aí, quer dizer, recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, a Câmara aprovou aí uma medida até apresentada pelo nosso governador, né, de uma exacerbação na pena, né, de quem pratica aí esses furtos ou roubos à caixa eletrônica com uso de explosivos. Sim. Né? Isso é uma outra medida legislativa importante também. Ele tem que sentir que, se ele praticar aquele tipo de crime, ele pode ser apenado de uma forma maior, né? E voltando um pouquinho atrás com relação à exasperação da pena aí de quem pratica um crime ainda como adolescente também, né? Uma proposta também do próprio governador, apresentada no Congresso, de que a medida socioeducativa de 3 anos, nos casos de crime hediondo, seja elevada para 8 anos, né? Então, acho que é uma medida importante, quer seja para a redução da minoridade, talvez isso possa não ocorrer, mas pelo menos esse aumento aí do cumprimento dessa medida, eu acho que é importante também. E nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho e sempre que possível também vamos trazer aí nossos anseios, as nossas aflições aí aos nossos vereadores que nos ajudem aí, né, para que nós possamos também fazer um trabalho melhor. Ótimo. Obrigado, doutor, pela presença. Eu aqui agradeço a oportunidade. Vereador Sidão Santos, vereador André von Zuben. Esse foi o programa Questão de Ordem. Nós falamos sobre segurança bancária. Recebi o doutor José Rolim Neto, delegado da primeira seccional de Campinas, o vereador Sidão Santos, vereador André von Zuben. Você continua com a nossa programação agora, às 5h30 da tarde. Você confere o Câmara Notícia, que hoje vai trazer notícias aí da Comissão da Pessoa com Deficiência na Câmara, que ouviu o Pai Serviço e vai trazer para a gente quais são as novidades e as dificuldades desse serviço prestado na cidade. E logo às 6 horas da tarde nós voltamos ao vivo com a transmissão da 17ª reunião ordinária, que hoje analisa 5 projetos de lei, entre esses o que obriga as escolas públicas da cidade de Campinas, públicas e privadas, a terem cadeira de rodas disponível para os seus alunos. Você que perdeu parte do Questão de Ordem e quer acompanhar, pode conferir no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia, continue com a nossa programação. Uma boa tarde para você.